Ele achou a mãe do milionário desmaiada na varanda, e o que ele fez naquela tarde mudou mais do que uma família. Revelou uma verdade que vinha sendo costurada em silêncio. A casa da família Alves sempre foi grande o bastante para abrigar histórias e esquecer pessoas. No alto do morro, com janelas que olhavam a cidade inteira, ela tinha um salão que cheirava a cera recente e a móveis polidos. Mas naquela tarde a cozinha carregava outra assinatura, um vazio mole que se aprumava em volta do lugar vazio à mesa. Um prato com restos de comida fria, uma xícara com chá já aguado, uma colher parada no aro. Sinais de rotinas interrompidas. Dona Celina, sentada na beirada da cadeira, enxugava os dedos com o guardanapo como quem afaga um gesto que não precisa mais ser observado. Ela não era só um corpo envelhecido. Tinha maneiras, uma insistência em arrumar a toalha como quando casou, um riso que vinha às vezes e se perdia nos cantos da casa. Mas havia cansaço no seu olhar, aquela suspensão que vem quando se aprende a ficar invisível. A senhora que repete histórias para ninguém, a que faz o cafezinho e guarda a melhor xícara para quem não chega. O lugar posto à mesa, com talheres alinhados e a cadeira vazia, era o marcador daquilo que a casa permitia. Presença física, ausência de escuta. Do lado de fora, na calçada, onde a rua faz uma curva, morava Joaquim. Preferia que o chamassem pelo nome. Era um homem de baixa estatura, com mãos fortes e voz calma, conhecido no prédio por consertar fechaduras e pegar correspondência quando os vizinhos viajavam. A palavra vizinho vinha com peso. Aos olhos de quem passou, Joaquim sempre fora um ponto de atenção. Não por sarcasmo ou surpresa, mas pela capacidade que tinha de ver detalhes que os outros fingiam não ver. Ele tinha um olhar que guardava compassos e uma paciência que o fazia chegar cedo aos afazeres da cidade para voltar e verificar as plantas do corredor, conversar com o porteiro, trazer remédio para um morador do terceiro andar. Era discreto, não procurava holofotes. Se alguém precisasse, ele era daqueles que respondem sem explicar. Na semana anterior, Joaquim começara a notar pequenas coisas envolvendo Dona Celina. Uma caixa de chá deslocada, fotos de família recolocadas com pressa, um lugar na mesa que aparecia sem uso. Viu Bruna, a nora, movimentando-se com a segurança de quem sabe o mapa das coisas. Apontava, retirava, reorganizava. Bruna tinha a expressão afiada e um autocontrole polido. Tratava a casa como se cuidasse de um objeto delicado que, por erro de design, precisava correção. Aos olhos de muitos, ela era eficiente, elegante, a escolha ideal para administrar a vida de um homem com negócios e horários que nunca cabiam numa agenda comum. Bruna sabia dizer "isso é melhor para ela", com a mesma voz com que ordenava que alguém fechasse uma porta. Era normal que gente assim governasse casas grandes. O que não era normal era o modo como o cuidado se transformava em exigência e a exigência em uma lenta retirada de autoridade. As microagressões eram tão pequenas que poderiam passar por exagero da imaginação. Não precisa, dito com leveza suficiente para empurrar uma vontade para fora da pessoa. Um comentário sobre a memória de Celina, que passava como conselho, mas soava como sentença. Ela não se lembra mais das coisas, filho, deixa que eu resolvo. Repetido muitas vezes, isso vira um padrão. Um modo de empurrar a mulher para dentro de um cômodo cada vez menor, até que a própria dona do corpo aceita a posição. Dizia-se que Bruna apenas ajudava, dizia-se que era para o bem de todos. E assim, a invisibilidade foi ganhando corpo. Me diga onde você está assistindo agora, porque a cidade tem escadarias de vida parecida. Casas com janelas que não vigiam, mesas que escondem pessoas. Talvez você já tenha passado por isso sem perceber, ou conheça alguém que se reconhece na solidão da sala de jantar. Naquele dia, o que empurrou Joaquim para dentro da história foi um som que não se encaixava, um estalo seco vindo da varanda compartilhada entre o andar térreo e o jardim. Era um som frágil, como um copo que havia sido colocado com pressa e esquecido. Ele havia saído para recolher uma encomenda e voltava arrastando o saco leve quando viu a luz mudar. A sombra de alguém caída contra as grades, o corpo encolhido entre almofadas que nunca foram feitas para conforto prolongado. A princípio, pensou que fosse uma boneca deixada naquele canto. Aproximou-se com cuidado. A boca da varanda exalava um cheiro de sabonete, mas havia também aquele fundo metálico de comprimidos antigos.
A mão que tocou o corredor da cadeira estava morna e subitamente vazia de reação. Dona Celina estava desmaiada ali, com o rosto virado para o sol falso da tarde, aquele que vinha entre as copas das árvores e acertava a cadeira como se quisesse abençoar. A xícara ao lado, ainda com um fio de chá, e a toalha encaixada sobre os pés, como se alguém tivesse tentado dar normalidade à cena. Joaquim chamou, um som gutural, baixo. Tocou seu braço com a ponta dos dedos. Ela não respondeu antes do terceiro chamamento. Chamou pelo nome como quem talha uma sinalização. Dona Celina, está me ouvindo? Ela resmungou algo indistinto e deixou escapar um suspiro. A respiração vinha, mas a fragilidade era maior que a reação. A primeira coisa que ele fez foi procurar por sinais de violência física. Não havia hematomas, nenhum objeto fora do lugar, além daqueles que já estavam sempre deslocados. A caneta com a assinatura do genro sobre a mesa, uma pilha de contas com envelopes parcialmente abertos, uma lista de supermercado riscada. Havia, porém, um celular no chão, com a tela iluminada por uma mensagem sem ler. O fato de a tela mostrar uma conversa com Bruna lhe apertou o peito de uma forma que deu-lhe força. Era a prova de que, naquele instante, a presença de Celina na casa era atravessada pelas palavras de alguém que não a via como dona da própria vida. Joaquim ligou para a ambulância. Pediu calma, descreveu a cena como se retirasse cada detalhe de sua memória. Enquanto esperava, sentou-se ao lado da cadeira, segurou a mão de Celina e percebeu uma linha de anéis, lembranças de um casamento, marcas de um tempo em que a mão fora referência. Ela voltou assim num intervalo curto e confuso, não sabia onde estava, olhou para ele com um espanto que só cabe na pergunta: por que estou só? Ele respondeu com frases curtas, afáveis, guiando-a até o sofá. A sirene veio de longe, e os passos no corredor davam um tempo ao coração de quem observa. Aquela cena poderia ter sido apenas um acidente entre tantos, um desmaio, um susto, um telefonema que tardou a chegar. Mas Joaquim tinha visto outras coisas. Ouviu risos abafados por trás de portas, viu a nora ajeitar um retrato com pressa, presenciou uma conversa onde Bruna dizia, com voz de quem repetia um mantra, que a mãe de Fábio precisava de menos preocupações. Todas essas sementes de indiferença e controle encontraram, naquele rosto encharcado de sol, um corpo que não respondia ao chamado. A mistura era perigosa. Os paramédicos chegaram e foram profissionais, rápidos. Verificaram pressão, perguntaram por alergias, tocaram os pulsos como quem checa se a vida segue firme. Havia naquele movimento um teatro de competência que acalmava. Bruna apareceu algumas portas depois, com a camisa passada, o rabo de cavalo ajeitado e uma expressão medida entre o espanto e a preocupação calculada. Fez perguntas, controlou a situação, pediu ao filho, Fábio, que voltasse por uma hora. Disse que havia escalado o problema. A voz dela era calma e havia algo nela que transformava a preocupação em logística. Fábio não estava. Era fácil dizer onde não estava. Em reuniões de conselho, em aeroportos, entre inaugurações, em jantares onde o seu nome anunciava a abertura de portas. Ele era um milionário do bairro em manchetes curtas, dono de empresas, dono de pressa, dono de uma conta que a cidade sabia tremer de inveja. A sua presença, quando surgia, vinha como implosão de aplausos e justificativas. Mas ali, no sofá, Dona Celina olhava para o teto e via aquele filho que dela era feito em retalhos, lembrança de um colo trocado pelas exigências do mundo. Não havia culpa imediata, apenas ausência. Enquanto os paramédicos arrumavam os procedimentos, Joaquim notou algo que virou um nó. No corredor, atrás da porta semi-aberta do escritório de Fábio, uma pilha de pastas com horários, contratos e, no topo, envelopes de um tipo de correspondência que não entrava no padrão de quem cuida de um idoso. Eram papéis do dia a dia, mas também tinham a função de esconder pequenas falhas, mensagens trocadas com advogados, listas de delegados, um contrato de assistência particular. A casa vivia de ruídos organizados. Aquilo, somado ao desmaio, ganhou sabor de negligência involuntária. Não culpava, apenas apontava para um descompasso. Havia gente suficiente para cuidar de Dona Celina, e ainda assim ela estava sozinha.
Depois do susto inicial, enquanto a casa se organizava em torno do cuidado, a enfermeira particular que chegara, o médico de convênio que checava sinais e a secretária que raspava números de telefone, Joaquim deu um passo que não foi apenas de solidariedade. Começou a prestar atenção em pequenos registros. Não por curiosidade mórbida, mas porque ele acreditava que a verdade é cúmplice da memória, e que memórias tendem a se apagar se não forem amarradas. Seu celular já ganhara a marca de quem grava conversas para lembrar recados, para provar serviços. Naquele prédio, já ouvira tiros de injustiça vindos de outras janelas. Gravar naquele contexto era uma espécie de seguro moral. As semanas anteriores a esse episódio tinham sido um acúmulo. Joaquim recordou de uma tarde em que viu Bruna expulsar Dona Celina da mesa com a desculpa de organizar melhor o espaço para receber amigos. Lembrava de como a nora diminuiu o cardápio e, com um gesto calculado, quase retirou o lugar da mãe das reuniões familiares. Em outras oportunidades, ouviu-se por trás de uma porta palavras de desprezo sufocadas. Ela não tem plena capacidade, é melhor assim. Essas frases, proferidas com leveza, deviam ser registradas, não para punir, mas para documentar um padrão que magoava. Ele não era advogado, não era jornalista, era um homem que, vendo a aflição, preferia ser um fio que puxasse o laço apertado. Quando a situação de desmaio se normalizou, o médico recomendou repouso, a enfermeira ajustou a medicação e Bruna ofereceu ajuda logística, Joaquim voltou para sua vida cotidiana com uma inquietação que não o deixou. Passou as noites pensando na fragilidade de se depender do bom humor alheio. Sentiu a responsabilidade crescer como quem recebe uma luz improvisada, pequena, porém capaz de iluminar detalhes que antes estavam escuros. Em silêncio, começou a juntar o que podia, recortes de conversas que havia escutado, bilhetes que vira na mesa, uma gravação curta onde Bruna dizia algo sobre simplificar as visitas, uma expressão neutra, mas que, colocada junto às outras, ganhava contorno. Não era só sobre queixas. Alguns vizinhos mais próximos já comentavam sussurros de sombra. Ela não merece tanta pressa, disse a senhora do segundo andar. Às vezes ela parece perdida, sim, murmurou o porteiro com voz contida. Eram falas que não tinham força para mover grandes decisões, mas que, reunidas, formavam um mosaico onde algumas peças pareciam deslocadas. Joaquim começou a organizar em uma pasta no celular pequenos fragmentos. Não por um desejo de rivalidade, mas por um senso de eventual necessidade. Se alguém tivesse que responder por negligência emocional, ele queria que existisse um registro que lembrasse que daquela invisibilidade alguém havia tomado nota. Ao lado dessa coleta, havia um gesto que ninguém poderia prever. Joaquim, em certa tarde, encontrou um áudio no grupo de família que circulava sem muito alarde. Era uma gravação de poucos segundos, capturada por acaso, onde se ouvia Dona Celina pedindo para jantar com a família no domingo. A voz de Bruna respondia, com a mesma calma cortante. "Sabe que não cabe agora, mãe. Vamos conversar depois." Era uma resposta que, sozinha, poderia entrar na linha de cuidados. Reunida com outras, adquiria ares de exclusão sistemática. Joaquim guardou aquele arquivo como se guardasse uma nota de devolução de dignidade. O que o fez agir definitivamente, porém, foi o momento em que topou com ela desmaiada na varanda. Enquanto os paramédicos foram embora e a casa retornou a uma ordem tensa, ele sentiu que não bastava registrar recados. Precisaria de provas concretas, algo que quebrasse a normalidade com a força de uma imagem, uma voz, um testemunho incontestável. Não queria destruir vidas, não desejava vingança, queria verdade. E verdade, ele sabia, tinha mais poder quando aparecia documentada. Foi assim que, naquela mesma noite, quando a casa já se aquietava e a lanterna dos carros deixava faixas no asfalto, Joaquim começou a planejar. Havia um almoço familiar marcado para a próxima semana, a inauguração de um projeto de Fábio, promessa de reunião com pessoas importantes, rostos que a cidade conhecia. Aquela seria a oportunidade perfeita para que a verdade, se contada no tempo e no ritmo correto, chegasse com força. Mas precisava ser feita com cuidado. Expor sem olhos era expor em vão. Ele sabia disso. O primeiro passo foi conversas discretas.
Procurou Rosângela, a antiga faxineira do prédio, pessoa de costume, que conhecia os cantos daquela casa melhor do que qualquer contrato. Rosângela era do tipo que não falava muito, mas que punha carinho no som de suas palavras. Em um banco de praça, com as mãos trançadas e um olhar que sabia medir possibilidades, ela contou o que havia notado. As reservas de remédio aumentadas, a enfermeira que chegava sempre no fim do dia, o modo como Bruna evitava que visitantes antigos se aproximassem da sala. Eles acham que é por proteção, Rosângela disse baixinho, mas parece cerco. As informações, quando cruzadas, desenhavam uma linha que ligava a invisibilidade ao controle. Joaquim também foi até a floricultura, conversou com o porteiro, recolheu relatos de um jardineiro que uma vez substituiu as plantas do corredor porque, segundo ele, os terrenos de lembrança devoram tudo. Essas pequenas falas, unidas a imagens e áudios, criavam um mapa onde a ação de Bruna aparecia com mais clareza. Não apenas gestos isolados, mas um estilo de comando que, ao longo do tempo, empurrou Dona Celina para a periferia da própria casa. Ao organizar tudo no celular, Joaquim fez uma escolha ética: não colocar nas gravações palavras que humilhassem, não expor confissões íntimas de quem estava fragilizada. Ele procurava por evidências de padrão, de repetição de atos e de mensagens que revelassem omissão afetiva. A tecnologia era, para ele, instrumento de justiça. Usada com cuidado, serviria para lembrar ao filho que a mãe não deveria caber em silêncio. A partir daí, começou a surgir um plano. Era preciso que a primeira vez que essa verdade saísse do anonimato acontecesse no cenário certo, com Fábio presente, com pessoas que entenderiam o que significava negligenciar alguém por status e conveniência. Joaquim contemplava a ideia de conectar as peças na hora do almoço, de deixar todo mundo ouvir e ver o que vinha sendo poupado em palavras curtas e gestos. Mas havia riscos. Acusar alguém sem provas poderia virar inimizade pública. Expor demais poderia ferir ainda mais quem já sofrera. Ele considerava tudo com o cuidado de quem avalia uma ponte frágil antes de atravessá-la. As noites seguintes foram de vigilância com leveza. Joaquim passava a manhã cuidando do jardim do prédio e à tarde escutando, discretamente, o movimento da casa da frente. Gravava conversas quando julgava que algo poderia ser perdido, guardava fotos de mesas vazias e, vez por outra, deixava um bilhete com comida na porta de Celina. Sua presença tomou o formato de um fio que mantinha a história conectada. Isso era todo o gesto que podia, por enquanto. E então veio a peça inesperada, um encontro na esquina, entre a saída do banco e a feira. Joaquim topou com o vizinho Osvaldo, da casa ao lado, que tinha um hábito de caminhar com um rádio antigo e uma memória longa. Osvaldo, homem de muitas palavras, falou sem querer uma frase que fez Joaquim segurar o ar. Disse que vira Bruna 2 meses atrás levando uma caixa para o carro, uma caixa de coisas pessoais da dona da casa. Era um detalhe que, por si só, poderia parecer sem importância. Junto aos outros, era sinal de uma retirada programada. A história começou a engrossar como uma sopa colocada ao fogo, pequenas infidências juntando-se em fervura. Joaquim sentiu a responsabilidade pesar de verdade. Não era vingança, era reparação. Não buscava humilhar Bruna, mas restaurar o lugar de quem estivera invisível por tanto tempo. Naquela encruzilhada, a escolha era clara: ficar na calçada e observar a vida dos outros como se fosse um espetáculo ou entrar na narrativa e mudar o rumo. Ele optou pela segunda. Foi então que, na penumbra que antecede a decisão, ele percebeu que havia uma oportunidade e um perigo. A gravação que poderia abrir a máscara de Bruna estava nas suas mãos, mas para que a peça funcionasse, precisaria estar no momento certo. Preparar um confronto sem compaixão poderia gerar ruídos. Adiar demais permitiria que o padrão se consolidasse ainda mais. Havia o risco de que, ao tocar o fio que segurava a história, coisas indesejadas rompessem. Mas havia igualmente a chance de devolver à mesa um lugar que fora retirado. Joaquim arrumou as pastas no celular, verificou os últimos áudios, criou uma cópia de segurança num pendrive. Ainda naquela semana, uma primeira reunião social foi marcada na casa. Fábio anunciaria um jantar para celebrar uma parceria. Seria o palco onde o poder de exposição poderia agir.
e onde a presença de tantas testemunhas tornaria o fato público e, por isso, impossível de ser abafado. Joaquim sabia que precisava ser estratégico. A verdade tem mais força quando não é berrada, quando entra com a calma de uma prova que não permite réplica fácil. Enquanto isso, dentro da casa, Bruna preparava seu próprio cenário. Passava por entre as salas com naturalidade e reorganizava as coisas como quem pinta um quadro para ser visto por visitantes. A rotina continuava com uma precisão mecânica que, para alguns, traduzia competência, para outros, a frieza de quem já controlava demais. Dona Celina, por sua vez, continuava em sua coachada tentativa de existir no próprio lar, fazendo pequenos gestos de cuidado que ninguém mais via como essenciais. Varrer um canto discreto, ajeitar um vaso, passar a mão no armário como se fosse contar um segredo antigo. A tensão crescia como um nó que se aperta. Joaquim sentia as mãos um pouco trêmulas ao pensar em como expor aquilo que aprendeu. Havia medo de interpretar mal, de ferir indivíduos, de transformar dor em espetáculo. Mas havia também uma certeza implacável. Quando alguém com recursos e poder, como Fábio, descobre que sua própria casa transformou sua mãe em um objeto, a resposta tem obrigação de ser mais sensível e mais contundente do que qualquer tribunal. Ele pensou na possibilidade de que, ao ouvir a gravação, Fábio pudesse reagir com nossa mistura favorita, incredulidade, remorso e, talvez, ação. No silêncio da noite, Joaquim revisou um último arquivo. Era um áudio curto, captado em um corredor, onde se ouvia Bruna instruindo alguém a limitar as visitas e justificar com o termo por segurança. A palavra segurança vinha entoada como escudo. No arquivo não havia violência explícita, havia um mecanismo de invisibilização. Era suficiente para mostrar um padrão. Ele guardou o telefone no bolso como quem guarda a chave de uma porta que irá abrir em breve. Havia medo, sim, de errar, de ferir, de se tornar o autor de um escândalo. Mas havia, acima de tudo, convicção. E foi neste ponto, poucos dias antes do almoço que prometia ser festivo, que a cidade respirou de uma maneira diferente. Joaquim já não era apenas o homem que consertava fechaduras, tornara-se o guardião temporário da verdade. Preparava-se para cruzar a linha entre observar e atuar. A luz da casa da família Alves mudou de tonalidade. A luz das salas era ainda mais branca, como se anunciasse o comparecimento de convidados. Do lado de fora, os passos aumentavam, os carros chegavam. Joaquim caminhava com a pasta no bolso, ouvindo o som abafado das conversas que gravou, como se cada uma fosse um fio que o puxava ladeira abaixo. Na manhã do almoço, tudo ganhou pressa. O carregador do celular estava no bolso, a cópia do arquivo em um pendrive costurado dentro de uma capa de óculos. Ele sabia que precisava de testemunhas, sim, mas de testemunhas que não fossem apenas curiosas. Precisava que o filho de Dona Celina, o homem que tinha poder para agir, estivesse frente a frente com aquilo que ninguém ousara dizer. Preparou-se para o momento em que, em meio a pratos polidos, uma voz gravada viraria a mesa e mudaria histórias. Ainda restavam dúvidas sobre a reação de Fábio. Restava uma pergunta maior. Como se reconcilia quando a traição mais cruel é a indiferença? A porta da frente da casa abriu como se fosse uma garganta pronta a expelir verdades. Convidados, alguns ostentando o brilho de compromissos públicos, outros meramente curiosos, começaram a chegar. Bruna, sempre impecável, caminhou entre eles com o domínio de quem assume um palco por direito. Joaquim esperou. O coração batia como se ele fosse o único capaz de segurar a corda de um pano que, ao ser puxado, faria cair um rosto composto por inúmeras máscaras. E então, no meio da movimentação, quando os primeiros pratos foram servidos e as taças erguidas em brindes prematuros, Joaquim tomou uma decisão que seria o ponto de não retorno. Ia colocar em público o que havia recolhido com tanto cuidado. Não para destruir, mas para abrir portas. Não para humilhar, mas para permitir que a justiça humana e a reparação começassem. Pulou dos bastidores para a cena, consciente de que o ato de revelar abriria feridas, mas também criaria possibilidade de cura. Ali, entre o som tramado de risos e talheres, Joaquim caminhou até a mesa. A sala mudou de tom. Conversas baixaram o volume natural das pessoas que sentem que algo importante vai acontecer.
Ele segurou o pendrive com firmeza, respirou e encarou o rosto de Bruna por um segundo que parecia um diálogo. Havia nela uma expressão de desafio, ou talvez uma expectativa, que não permitia adivinhar se a máscara se desfaria em lágrimas ou em um ataque. Do outro lado, a cadeira de Fábio permanecia vazia, sinal de que a cidade às vezes chega atrasada às coisas que mais importam. E então, quando estava prestes a agir, quando a mão se preparava para acionar o dispositivo que faria a voz registrada preencher aquele salão, a cena interrompeu-se por um som seco na porta. Alguém chegava. A expectativa condensou-se. Um olhar cruzou com o outro. O que viria a seguir pendia entre dois mundos, o da exposição que corrige e o do silêncio que conserva. Joaquim sentiu a pressão nos dedos, como se o tempo fosse uma corda esticada ao limite. A seguir, o momento que ele tanto esperava e temia se aproximava com passos calculados. A sala ficou em silêncio no instante em que a porta se abriu, um som que rasgou o tecido das conversas e fez com que o ar parecesse de vidro. Fábio entrou assim, não com o passo largo de quem apresenta resultados, mas como alguém que caminhava com o peso de decisões que sempre foram delegadas. Veio direto ao centro, parou diante da mesa posta, olhou os rostos e deixou os olhos deslizarem, sem alarde, pela figura de Bruna. Ela sorriu, um destes sorrisos que sabia administrar crises. Era um sorriso que já exercera muitas vezes diante de diretores e investidores. Mas havia uma rachadura nova no gesto, talvez por resultado do desconforto em perceber que, ali, todas as falas já tinham sido registradas. Joaquim, ainda com a pasta apertada na mão, sentiu o corpo tremer por um momento. A respiração ficou lenta para que o áudio pudesse exercer sua função, ser a lâmina da verdade que não precisava gritar. Ele conectou o pendrive no aparelho da sala. Houve um pequeno ruído eletrônico, um aceno de preparação. As luzes, que a essa hora já pareciam reduzir qualquer calor humano, diminuíram uns poucos tons. O som da conversa encobriu-se e um silêncio pesado tomou conta do ambiente, não forçado, mas cheio de expectativa. Foi Joaquim quem empurrou o play. Por alguns segundos, nada além do ar. Depois, a voz de Bruna apareceu, clara como uma lâmina polida. Ela faz drama quando tem visita. Melhor evitar, é melhor não trazer isso para casa. Não era uma acusação explícita, não havia ordem declarada. Havia a construção de um ambiente onde a exclusão vinha justificada. A voz continuou, e com ela surgiram outros trechos que Joaquim tinha colhido. Instruções sobre horários de visita, decisões sobre remédios tomadas sem consulta e a sugestão recorrente de menos gente para evitar desgastes. A cada frase, um rosto mudava. A cada pausa do áudio, o silêncio da sala se arrastava como uma sombra. Fábio fechou os olhos num movimento que não sabia se era para abafar a dor ou para concentrar forças. Quando a última palavra do áudio se extinguiu, o barulho dos talheres e as risadas iniciais pareciam coisas de um passado remoto. Havia olhos postos nele, olhos que queriam ver sua reação, que precisavam que alguém com poder desse direção à situação que se tornara pública. Bruna manteve-se ereta, como uma estátua que espera ser atacada. As mãos trêmulas se fecharam levemente no guardanapo. "Tem mais?" perguntou Fábio com a voz baixa, sem um traço de teatralidade. A pergunta era por si só um convite a abrir gavetas que talvez não devessem abrir. Joaquim mostrou, sem alarde, outras gravações e fotos. A mesa vazia, a cadeira que sempre voltava para um canto. Havia também mensagens entre Bruna e uma enfermeira, propostas de ajuste na rotina sem consulta formal com a família. E um vídeo curto, onde se via Bruna retirando um retrato da sala, um gesto que, para muitos, poderia passar despercebido, mas que, em contexto, dispunha a alma de quem observava. Os convidados trocaram olhares. Alguns desviaram o rosto, outros encararam. A casa, com todo o seu verniz de decoro, parecia ter deixado cair uma cortina. O ato de expor foi feito sem alarde retórico. Os arquivos falaram por si. Bruna tentou reagir. Primeiro, um silêncio calculado.
Depois, a tentativa de transformar um mal-entendidos. Isso é fora de contexto, disse ela de modo firme, como quem reorganiza uma fala para que pareça plausível. Eu apenas quis proteger sua mãe. É um cuidado que cansei de ter que explicar. Havia na defesa dela não a negação do que se ouvia, mas uma tentativa de ressignificar. Se era controle, então era cuidado. Se era exclusão, então era proteção. Perguntas começaram a surgir de todos os lados, com a sutileza de quem tenta entender um fenômeno que se encontra ali, diante dos olhos. Você não achou que poderia conversar com ele primeiro? Perguntou uma universitária, a sobrinha de um dos convidados, que sempre sentira que ali havia algo desconfortável. Por que impedir visitas? Perguntou o porteiro, cuja voz carregou de repente um acesso de autoridade que ninguém esperava. Fábio permaneceu imóvel por um tempo que pareceu de outro compasso. Quando falou, a voz estava embargada. Não dizia raiva, dizia surpresa e dor. Mãe, murmurou, como se a palavra sozinha fosse um pedido. Dona Celina, que tivera os olhos fechados durante o desenrolar, tinha aprendido a proteger-se do externo. Ergueu as pálpebras e pareceu reconhecer a própria casa com uma lentidão de quem está descobrindo um mapa esquecido. Quando a expressão de Fábio encontrou a dela, houve algo parecido com uma fissura. Uma memória aflorou, um lugar que nunca deveria ter sido deserto. Como você pôde, foi o que saiu de sua boca, não em grito, mas como um corte. Ele virou-se para Bruna, e o rosto que até então seduzira conselhos e encontros perdeu a pose de dona do lar. Havia ali, porém, uma outra camada, medo real de perder o controle sobre algo que até então definia sua segurança. Fábio, eu só quis evitar que ela se desgastasse, começou ela, a voz rastejando por entre justificativas. Não era falta de amor, era a administração. O que se viu depois foi uma pequena cena de batalha verbal, mas sem gestos físicos, palavras afiadas trocando-se com pausas, com lágrimas, com tentativas de reescrever o passado. Joaquim permaneceu ao lado, observando, mas sem intervir além do necessário. Ele havia trazido as provas, mas não pretendia ser juiz. O objetivo era que aqueles que tinham poder e afeto tomassem a responsabilidade. A sala foi testemunha de uma queda de máscara que, por mais que tentasse salvar-se com explicações, não encontrava abrigo para suas razões. Alguns vizinhos se aproximaram para relatar, em voz baixa, outras situações que confirmavam o padrão. A enfermeira que alterava horários sem comunicar, um envelope de viagens que coincidia com ausências prolongadas da família e convidados que notavam que, a cada reunião, havia menos conversas dirigidas à dona Celina. Rosângela contou, com a voz embargada mais firme, sobre noites em que encontrara a senhora sozinha à mesa, ajustando a toalha como se guardasse um ritual que ninguém mais reconhecia. Era um coro de vozes que, antes dispersas, agora se alinhavam. Naquele momento, Fábio recuou. Não foi uma recusa sensacional, nem um gesto de autoexculpação. Foi um movimento de alguém que estava desfiando em parte a própria vida e, ao ver o fio que segurava o tecido, percebeu que a costura sempre fora feita por outros. Eu não percebi, confessou, quebrando a formalidade com uma confissão crua. Eu viajei demais, deixei que assuntos crescessem à minha volta. Mas eu não pedi que ela fosse isolada. As palavras carregavam culpa. As bocas cerraram e o silêncio conduziu às próximas ações. Ao ouvir isso, uma transformação prática começou a desenhar-se, não imediata, mas necessária. Fábio deu ordens curtas, como quem vai tomando primeira providência. Pediu que Bruna saísse por um instante para conversarem a sós, convocou a enfermeira para que lhe entregasse relatórios formais sobre medicação e horários, telefonou para o advogado da família, não como busca por retaliação, mas para entender quais seriam os próximos passos administrativos e de cuidado. Ele também, pela primeira vez no dia, aproximou-se de Dona Celina e segurou suas mãos como quem segura um objeto precioso e frágil. Bruna saiu com a cabeça erguida, mas havia uma sombra de derrota no caminhar. Do lado de fora, por trás de uma coluna, uma conversa curta. Ela tentou convencer que havia apenas sido mal interpretada, argumentou sobre a gestão do tempo e sobre segurança. Os balões de justificativa pareciam vazios quando confrontados com provas. Quando voltou para dentro, havia mais ternura na atitude de Fábio, mas também determinação.
Vamos separar as questões, disse ele. Você ficará sem acessar as finanças por enquanto, até que tudo seja avaliado. E, por favor, não volte a impor visitas ou retirar objetos da casa sem falar comigo. Eram palavras firmes, não sentenciadoras, mas corretivas e comedidas. A reação de Bruna foi mista, um pedido de desculpas formal, que soou como esforço para se manter sociável, e um brado baixo, quase inaudível, de quem sentia que perdia espaços de comando. Alguns convidados aplaudiram timidamente a decisão de Fábio, outros ficaram mudos. O que se seguia agora não era uma expulsão automática, mas uma retirada de privilégios que ela vinha assumindo como naturais. O gesto de Fábio foi importante porque mostrava que a reparação começaria por dentro da família. Ele reconhavia sua responsabilidade. Nos dias seguintes, as medidas práticas foram também simbólicas. Fábio contratou uma assistente social recomendada por um conhecido. Foi até a casa de saúde que cuida de idosos e pediu uma avaliação, não como uma sentença, mas como forma de restaurar um atendimento apropriado. Comunicou amigos e conselheiros que a família passaria por um momento de reorganização. Ao mesmo tempo, deixou claro que haveria investigação interna para entender se houve negligência por parte de terceiros. Investigação em curso, disse ele em poucas palavras para os presentes, ressaltando que ainda não havia julgamento moral final, mas que havia necessidade de apuração. A comunidade ao redor reagiu de forma quase imediata. Pessoas vieram com bolos, com flores, com lembranças de momentos que pertenciam a Dona Celina. Havia, naquela movimentação, um fio de humanidade que tentava costurar o que fora desfeito. Vizinhos levaram músicas que ela gostava, fotos que ela havia distribuído em almoços passados reapareceram nas mãos. Rosângela voltou a aparecer com um avental limpo e um sorriso tímido. O porteiro trouxe mensagens de antigos amigos que queriam visitá-la. Pequenos atos, demorados e concretos, começaram a devolver à senhora uma sensação que ela não sentia havia tempo: ser esperada. O lugar à mesa, que fora o centro do conflito, transformou-se no símbolo da restauração. Em um domingo de sol ameno, Fábio chegou mais cedo e entrou na cozinha. Não para comandar, mas para perguntar: Mãe, onde você prefere sentar hoje? Havia nas suas palavras um pedido de reinvenção do que significava laço. Dona Celina, surpresa, tocou o vidro do porta-retratos, ajeitou um lenço no pescoço e escolheu um canto que antes fora dela. Quando os convidados chegaram, o lugar da mulher foi respeitado, não como ritual vazio, mas como ato de presença decidido. Com o passar das semanas, a casa foi se transformando. Algumas rotinas voltaram a ser feitas por Dona Celina com a autonomia que sempre tivera. Ela regava as plantas no quintal sob o olhar de alguém que não mais a substituía sem avisar. Escolhia o chá da tarde e recebia visitas de amigas que por longos meses haviam sido desmotivadas a aparecer. Havia um cuidado novo em ouvir suas preferências. A enfermeira particular que havia sido contratada por impulso foi substituída por um plano mais transparente, onde horários e medicamentos foram discutidos com a família e com a senhora, respeitando sua dignidade. Quanto a Bruna, a resposta não foi unívoca. Em privado, tentou explicar-se a amigos e familiares. Falou de pressões, de medo de que a imagem do lar se quebrasse perante investidores. Disse que agira por prudência e que a centralidade de sua ação era proteger a reputação do marido. Para alguns, foi responsabilidade demais assumir. Para outros, era inaceitável que a proteção se transformasse em patrulha do afeto alheio. Ela acabou deixando a casa por um período, não como expulsão humilhante, mas como afastamento forçado por decisão familiar. Uma medida com a intenção de evitar novas interferências até que as relações se reorganizassem. Havia dor, certamente, mas também havia espaço para reflexão. Joaquim, por sua vez, manteve-se discreto. Não buscou holofotes, nem queria recompensas. Aceitou um café e um agradecimento sincero em voz baixa da parte de Dona Celina, um gesto que para ele valia mais do que qualquer reconhecimento público. Ele continuou a vingar pela vida cotidiana, consertou a fechadura da casa, ajudou a carregar sacolas, apareceu quando precisava. A comunidade, que antes o via como o homem que resolvia problemas menores, passou a vê-lo também como aquele que havia feito o pequeno gesto que revelou um padrão que precisava ser desfeito. Para ele, aquilo era apenas a concretude de um valor que sempre cultivava: olhar.
Com o desenrolar da narrativa, apareceram responsabilidades mais formais. Fábio procurou um advogado para organizar documentos que garantissem que decisões sobre a saúde e o patrimônio de Dona Celina seriam tomadas com a participação dela e de pessoas de sua confiança. A família combinou sessões de terapia para lidar com as feridas abertas. Havia também a promessa de que denúncias formais seriam avaliadas, se necessário, mas sempre com cautela e sem transformar tudo em espetáculo. A investigação em curso, comunicou Fábio em nota curta e contida à imprensa local, quando questionado, reforçando que a prioridade era a reabilitação da dignidade e a proteção da mãe. Os efeitos não foram imediatos em todas as frentes. Havia cacos de relações espalhados que levariam tempo para serem colados. Mas pequenas vitórias surgiram, telefonemas mais frequentes, uma filha que antes atendia às pressas, agora reservando horas na agenda para visitar, e vizinhos oferecendo a presença que cura quando não se tem pressa. Em alguns finais de tarde, Dona Celina ficava na varanda, olhando as árvores que balançavam e conversando com Joaquim sobre assuntos pequenos e antigos, o preço do pão, as novelas que já viram e a insistência de uma memória que insistia em contar histórias. A cidade, que via apenas um pano de fundo em outras épocas, ocupou-se de novo com rostos e cheiros de uma vida cotidiana. Mensagens de apoio começaram a surgir nas redes sociais e vizinhos contaram sua versão do que haviam visto. A exposição pública, que poderia ter sido trágica, transformou-se em catalisador para que a família assumisse sua responsabilidade. Havia, no entanto, prudência. Ninguém celebrou com ódio. Ninguém buscou humilhar de forma gratuita. A justiça social que se procurou foi mais a do reconhecimento do que a da vingança. Com o tempo, as visitas passaram a ser retomadas de maneira gradual. Amigos antigos vinham com a naturalidade de quem reata um nó nas linhas da amizade. Em jantares menos formais, com pratos simples, Dona Celina contou histórias que escaparam por anos à boca de quem nunca escutara. Riu, entornou um pouco de chá e exigiu mais das sobremesas. Em pequenos gestos, ela foi reconquistando gesto a gesto o direito de ser protagonista de sua história. No fim, o que permaneceu não foi apenas uma inversão de papéis, a nora retirada de espaços que não deveria ocupar e o filho que voltou a ser filho, mas a ideia de que coragem não precisa ser grandiosa para operar mudanças profundas. Foram as pequenas ações, somadas, que desanuviaram o que parecia habitual. Um vizinho que gravou para lembrar, uma faxineira que contou o que sabia, um porteiro que apontou uma inconsistência, e um filho que aceitou a dor de assumir que estava ausente. A última imagem que se fixa na casa da família Alves é simples e humana. Num domingo de céu claro, Dona Celina arruma a mesa com as próprias mãos. A toalha é colocada com certo esmero. As xícaras ficam no tom que ela prefere. Um vaso de flores que alguém levou ocupa o centro. Fábio passa pelo corredor, sorri e pede licença para sentar-se ao lado dela. Joaquim, discreto, aparece na calçada e observa por um segundo, satisfeito com o gesto que não precisava ser exaltado. O lugar à mesa voltou a ser lugar de presença e decisão. E se há uma lição que fica, é esta. Muitas vezes o que parece ser invisível só precisa de alguém disposto a olhar. Não para pontuar falhas com ódio, mas para tornar possível a reparação. Quando a verdade é apresentada com cuidado e há espaço para responsabilização, a dignidade pode ser reconquistada. Essa história que você ouviu é ao mesmo tempo a crônica de uma ferida e a lembrança de que a cura começa com pequenos gestos. Um telefonema, uma gravação feita com o coração atento, uma visita inesperada. Se esta história mexeu com você, deixe seu like e siga o canal. É uma maneira de apoiar relatos que lembram que coragem se faz no cotidiano. Nos dias que vieram depois, a investigação seguiu seu curso com a cautela que se exige. Ouvir testemunhas, checar documentos e, sobretudo, garantir que as decisões sobre a vida de uma pessoa idosa sejam tomadas com respeito à sua vontade. Nada foi decidido de forma sumária. Havia um processo de reparação humana acontecendo ao mesmo tempo em que se avaliavam responsabilidades. O objetivo maior era que, ao final, não se repetisse a lógica que permitiu que a invisibilidade prosperasse.
Meses mais tarde, em uma tarde em que a luz parecia preencher cada canto da sala, Dona Celina ergueu sua xícara e fez um brinde singelo. A mesa que agora reconhece quem precisa estar nela. A voz tremia um pouco, mas havia firmeza, e um a um os presentes ergueram seus copos. Não era um brinde de vitória sobre alguém, era um brinde ao fato de que a presença tinha voltado a ter valor. Joaquim assistiu à cena com a humildade de sempre. Não buscou aplausos, aceitou um aceno de cabeça de Fábio como se aquilo bastasse. Para ele, o ponto final não era a exposição que fizera, mas a continuidade daquele cuidado que agora seria assumido por muitos. Ele voltou para sua rotina, sabendo que havia feito o que devia, olhar e agir. No fundo, sabia que a coragem cotidiana, feita de pequenos e constantes atos, é capaz de abrir janelas por onde entra a luz. Se levar algo daqui, que seja a convicção de que, quando a invisibilidade se espalha, a responsabilidade é de todos. Que olhemos para as mesas vazias, perguntemos quem falta e por que falta, e que as nossas pequenas ações não sejam apenas pontuais, mas sementes de um cuidado que se multiplica. Compartilhe esta história com quem precisa ouvir sobre a força de olhar de perto. E inscreva-se para mais relatos que mostram como a coragem silenciosa pode transformar vidas.